Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos estudar a questão 118 e a questão 119 do capítulo 1º do livro 2º sobre os Espíritos, ou dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Ainda estamos no item Progressão dos Espíritos. O livro que nós utilizamos é esse aqui, da editora M, essa é a tradução. Ah, Fábio, a minha tem uma tradução um pouquinho diferente. Você vai ver que o sentido é exatamente o mesmo e as palavras não são necessariamente as mesmas, mas o conteúdo é o mesmo. Então a gente vai utilizando essa tradução aqui. Todos os outros vídeos estão no YouTube, estão no Facebook, estão à sua disposição. E se você puder compartilhar esse vídeo, você ajuda na divulgação da doutrina espírita, porque nós não temos nenhum fim lucrativo, a gente não ganha com as postagens no YouTube e no Facebook, tá? É para a doutrina espírita, então você estará ajudando o espiritismo, tá bom? Então vamos lá, e as pessoas, né, que precisam. Questão número 118. Os espíritos podem degenerar? Nós estamos falando da progressão dos espíritos. Os espíritos podem voltar para trás, podem retrogradar, podem degenerar? Resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Concluindo uma provação, o espírito adquire conhecimento e não o esquece. Pode permanecer estacionário, não evolui nada, mas não retrocede. Bom, então vamos lá. Expiação. Quando a gente passa por alguma expiação, nós já aprendemos a situação e já evoluímos sobre isso? Não, necessariamente. Por quê? Resignação no Espiritismo significa não nos revoltarmos contra Deus, porque aquilo que está acontecendo comigo é responsabilidade minha, fui eu que plantei, então necessariamente tenho que colher, e ainda perdi, por minha vontade, as oportunidades que eu tive de expiar pelo amor. Então, se eu estou expiando pela dor alguma falta que eu cometi, algum equívoco que eu cometi, fui eu que perdi as oportunidades inúmeras que Deus me concedeu, né, através de suas leis imutáveis. Não é que ele ficou olhando lá e colocando a mão, mas pelas leis dele, leis divinas, e com os prepostos de Deus cuidando, como Jesus, por exemplo, que cuida de todo o planeta Terra. Então, eu tive inúmeras oportunidades de expiar pelo amor, não expiei pelo amor, então agora a alternativa que existe é expiar pela dor. A expiação tem a função de criar aqui dentro de mim uma aversão àquele mal que eu cometi, para que eu não volte a cometê-lo. A provação tem a mesma situação, porque provação terrena seria quase que uma expiação, só que não pode ser, é como uma expiação, só que não pode ser eliminada numa vida. Então, se você tem uma paralisia infantil, por exemplo, você tem uma poliomielite, que, aliás, um absurdo no Brasil, os pais não têm levado os filhos para tomar a gotinha. Quer dizer, é um absurdo isso, né? Colocando criança em risco. Mas, enfim, você tem uma poliomielite, uma paralisia infantil. Isso não reverte. Então, é uma provação, não é uma expiação. Expiação reverte. Você pode se melhorar, você pode ter um período curto de expiação para passar, e aquilo então passa. Expiação pode acabar nessa encarnação. Provação não acaba, ela é por toda a vida, certo? Como qualquer criança especial está em provação, não está em expiação, certo? Tem uma diferencinha, a gente vai falando disso nos próximos vídeos também. Provas são situações em que nós somos colocados ou nos colocamos voluntariamente para ver se a gente criou realmente a aversão aqui dentro, aquele equívoco que a gente cometeu e, portanto, não comete mais. Certo? Erro, arrependimento, expiação, prova e reparação, conserto. Isso para cada mal, para cada equívoco que a gente comete. E tem um monte de coisa que a gente não sabe. Então, depois que eu aprendi alguma coisa, depois que eu expiei pelo amor ou pela dor, mas que criou uma aversão aqui dentro, eu passo pela prova naturalmente, sem percebê-la, não cometo mais aquele equívoco porque aprendi. Então eu não retrogrado mais. Ah, Fábio, mas e aquela criança que era uma criança maravilhosa, que era uma criança extraordinária,
Quando chegou na adolescência, virou o cão chupando manga. Na realidade, ele sempre foi daquela forma. Você deu uma boa educação, você deu boas instruções, então ele cresceu, ou ela cresceu ordeiramente, cresceu muito bem. Quando chegou na adolescência e assumiu o corpo, assumiu a personalidade, assumiu a encarnação a partir dali, trouxe tudo aquilo que sempre foi nas últimas encarnações, menos aquilo que você ensinou. Então já foi uma melhora significativa para o espírito. Então, mesmo que você esteja vendo, se você fez o seu trabalho direitinho, a criança era extraordinária, e aí de repente ela não está mais, pode ter certeza que ela não está como ela era antes, porque você ajudou muito na criação. Vamos brincar com o número só para a gente entender. O sujeito era ruim, nível 8, nas encarnações anteriores, e aí com a educação que você deu, ele ficou toda a infância parecendo uma pessoa agradabilíssima, educada, etc, etc, etc. Chegou na adolescência, nível de maldade 7, ó, era 8 antes de encarnar. 7, quer dizer que você ajudou uma barbaridade com a educação que você deu. Isso é importantíssimo, você já fez um bom caminho para o seu filho, para sua filha, educando-o corretamente, tolhendo as más inclinações, coibindo as más inclinações. Isso é extremamente importante. Não significa que o espírito retrogradou, não significa que o espírito degenerou, que voltou para trás. Não. Ele era dessa forma, a educação ajudou, então ele não está como era na encarnação anterior, mas infelizmente a evolução não dá saltos, a natureza não dá saltos, é devagarinho que a gente vai evoluindo. Ah, Fábio, a vida inteira o sujeito teve boa postura, foi bom, de repente começou a fazer um monte de barbaridades. Na realidade, ele estava impedido de fazer aquele mal, ou por convenções sociais, ou porque não tinha oportunidade, mas ele sempre foi daquele jeito, ele só não fazia porque tinha o verniz social. Né? Por exemplo, você vai em cidades praianas, aqui no Brasil, e aí você vê que o sujeito ele para você atravessar a faixa, né? Você vai atravessar a faixa a pé, ele para você atravessar, não estaciona em lugar proibido, está sempre sorrindo, cumprimenta um, cumprimenta outro, porque ele está num ambiente diferente. Quando volta para a cidade, buzina se você está na faixa, corta o outro, xinga a mãe de quem freou um pouco mais abruptamente porque ele não prestou atenção estando atrás. Quer dizer, ele retrogradou quando voltou para a sua cidade, para a sua realidade? Não. Aquilo era um verniz social das férias, porque todo mundo está fazendo daquele jeito, então ele faz também, mas ele é daquela forma. Então o espírito não retrograda, não degenera, no mínimo fica, no máximo, quer dizer, fica parado ali, mas evoluir é a lei, é assim que acontece. Questão 119. Deus não poderia liberar os espíritos das provações que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Lembra a terceira ordem, espíritos imperfeitos? Segunda ordem, espíritos bons. Primeira ordem, espíritos puros. Deus não poderia liberar os espíritos das provações que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Resposta. Se tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar dos benefícios dessa perfeição. Sem a luta, onde estaria o mérito? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária à sua personalidade e depois, a missão que cumprem nesses diferentes graus está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Já falamos disso em outros vídeos. Não dá para você colocar um espírito perfeito com todas as luzes, com toda a imagem e semelhança de Deus, em todo o seu esplendor de brilho extraordinário da perfeição, para habitar um corpo de um pernilongo, por exemplo, de uma ameba que está em desenvolvimento. E o universo precisa de toda essa cadeia, tanto do reino mineral, quanto do reino vegetal, quanto do reino animal. Então, essa progressão, que fomos criados como princípio inteligente, esse princípio inteligente deu origem a mim, eu nunca fui princípio inteligente, mas o princípio inteligente deu origem a mim, e o princípio inteligente passou pelo reino mineral, vegetal e animal. Essa situação é muito mais grandiosa, é muito mais Deus do que imaginar a criação. A pergunta de Kardec é porque se imaginava, né, naquela época, em 1857, embora hoje muita gente ainda acredita assim,
que a gente é criado no momento da concepção do óvulo pelo espermatozoide, que Deus criou naquele momento ali. E aí, quando a gente vê as grandes desigualdades, desde capacidade cerebral, inteligência, beleza, fortuna e pobreza, Deus seria extremamente injusto em dar para um mais do que o outro, simplesmente porque alguém errou lá atrás. Tem uma frase na Bíblia, na Gênesis, que diz que Deus, isso seria no primeiro mandamento, antes dessa compressão que foi feita pela Igreja Católica, a amar a Deus sobre todas as coisas. Tem muito mais. Ele fala: eu sou o Senhor teu Deus, tal e coisa, né? E uma das coisas que ele fala no primeiro mandamento no original, né, que Moisés recebeu no Monte Sinai, diz que o erro cometido por alguém será punido até 4, 5 gerações para frente. Quer dizer, é um absurdo imaginar que Deus vai punir por uma coisa que fez o meu tataravô. Eu não tenho o que a ver com o meu tataravô. Com a reencarnação eu até entendo que eu posso ser a reencarnação do meu bisavô, do meu tataravô, do meu avô, entendeu? Meu avô, no meu caso, não dá, mas no meu bisavô dá. Né? E aí tudo bem, fez uma bobagem lá, agora vem bisneto aqui para colher aquilo que fez. Aí tudo bem, até aí vale. Agora, imaginar que Deus criou o sujeito ali, não estou vendo no meu caderninho aqui, ó, que seu trisavô fez uma bobagem lá, então você está punido com a miséria, você está punido com a feiura, você está punido com deficiência física. É uma tolice imaginar um negócio desse, que na época que foi falado isso, tudo bem, a gente entendia assim. Agora não, agora a gente já sabe que não é assim, né? A gente conhece o mundo, a gente tem o mundo na palma da mão com o smartphone, em 2023 que nós estamos. Num smartphone a gente tem o mundo na palma da mão, aí não dá, né? Para a gente ver tanta coisa e imaginar que Deus está punindo a gente por alguma coisa que meu ancestral fez, né? Seria uma bobagem. Tem uma citação aqui de Kardec extremamente, como sempre, importante. Uma vez que na vida social todos os homens podem chegar aos primeiros postos, caberia também perguntar por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general. Percebe o bom senso de Kardec fazendo a gente raciocinar o tempo todo? Por que não tem só generais? Porque você precisa de um para dirigir, o outro para ser soldado, o outro para ser estrategista, o outro para... e assim sucessivamente. Porque todos os empregados subalternos não são superiores? Porque precisa de subalternos, né? Porque todos os estudantes não são mestres? Também claro o raciocínio. Ora, entre a vida social e a vida espiritual, existe a diferença de que a vida social é limitada e nem sempre permite que se suba todos os degraus, enquanto a vida espiritual é indefinida e concede a cada um a possibilidade de elevar-se ao posto supremo. Adoro essa coisa do Kardec fazer a gente pensar, fazer a gente raciocinar, né? E é essa a ideia realmente. Não dá para a gente imaginar que todos, sendo perfeitos, fariam certas situações, como por exemplo, como eu disse, se não tivesse princípio inteligente, se tivéssemos sido criados todos como Jesus, como colocar um monte de Jesus junto para simplesmente segurar a matéria, as moléculas juntas, para fazer ali uma rocha. Que desperdício, né? Você ter um espírito puro fazendo um negócio desse. Não, deixa o princípio inteligente lá. Depois ele vai evoluindo até chegar a espírito puro, que coordena e assim sucessivamente. Olha a grandeza do universo, essa coisa extraordinária que é o universo, tudo encadeando desde o microcosmo até o macrocosmo, tudo evoluindo, tudo interligado, um puxando o outro para frente, aqueles que já atingiram um grau maior puxando para frente os outros e assim sucessivamente. Amanhã nós vamos entrar num assunto que vai trazer um bom raciocínio para a gente do que é o mal, por que é que a gente erra ainda, por que é que a gente faz... por que é que a gente tem expiações ainda, por que é que alguns espíritos evoluem mais rápido e outros mais lentos, porque a gente ainda não sabe o que é errado. Por isso que tem aquela frase do Evangelho segundo o Espiritismo que eu falo sempre: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, descobriu o que é errado, para de fazer, e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Eu preciso me conhecer para saber o que é errado e parar de fazer, e saber o que não é certo para eu começar a lutar contra aquela vontade, aquele desejo, aquela
coisa natural de fazer o que eu sempre fiz, o que eu tenho feito nas últimas encarnações. É isso. Eu sou Fábio Pereira. Essa foi mais uma Gota de Espiritismo. Até amanhã. Tchau.